A paz do Senhor, irmãos, vamos falar hoje sobre isso aqui, ó, primícias, entre outros assuntos. Você tem dúvidas sobre isso? Estão pedindo primícias na sua igreja? Eu sou o pastor Renato Borges e esse canal aqui é para falar a respeito dos lobos, dos falsos pastores, falsas doutrinas. Talvez você já tenha até sofrido na mão de um deles, talvez esteja até desigrejado, ou já tenha saído de uma igreja, ido para outra, ou está no meio de uma busca por um bom lugar para congregar. Tudo isso é fruto de falsos ensinos que estão se popularizando aqui no Brasil. Muita coisa do que os falsos pastores fazem é pegar ensinos que existem até nas escrituras, mas como uma tradição judaica anterior ao nosso Senhor Jesus Cristo, e resgatando porque conseguem converter aquela tradição em dinheiro. Então, os judeus, eles pegavam a primícia da sua colheita, os primeiros frutos da colheita, e eles entregavam aos sacerdotes. O que os pastores fazem hoje? Eles dizem que você tem que pegar o seu dinheiro, em alguns casos de você pegar e colocar no paletó do próprio pastor, nem passa pela tesouraria, e assim você, honrando ele com as primícias da sua colheita, você então iria prosperar. Tem muitos pontos para a gente ver aqui. Por exemplo, esse envelopinho que eu ganhei, ó, um papel durinho, ó, uns 180 gramas mais ou menos, e esse tipo de impressão chamado hot stamp, uma impressão dourada para mostrar que aqui só coisas valiosas, que valem ouro, podem entrar aqui. A pessoa às vezes se prepara o ano inteiro para fazer essa entrega das primícias, de entregar um valor ao pastor, entregar um valor às vezes, como eu disse, diretamente ao pastor. Aqui tem algumas questões. Estão desenvolvendo uma fé, que é uma fé onde dá indícios de seita. Ela tem características de seita, e uma dessas características aqui é uma fé sem Deus. Ela é centrada no líder ungido, no líder, que no caso aqui o falso pastor, ele tem um destaque no meio do seu grupo, como sendo uma pessoa mais ungida que as demais, que tem uma revelação de Deus maior do que as demais. Ele tem um poder místico tão grande que, se ele recebe uma oferta, se ele recebe algum tipo de compensação financeira sua, um presente, que isso reverte para você como algo bom, te trazendo ali uma bênção, uma boa sorte, uma prosperidade. Isso não é cristianismo de forma alguma. Então é uma religião sem Deus. Por quê? Porque se você der as primícias, Deus, na verdade, ele acaba sendo um funcionário desse sistema, em que ele só tem que carimbar e depositar o valor para você. Ele tem que te abençoar porque você fez o cumprimento de um processo de colocar a primícia. Então Deus tem que te recompensar. Eu vejo no Salmos 37 que a Bíblia diz que o Deus vai assistindo ao justo. É aquele texto que diz que eu nunca vi o justo desamparado por Deus, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Então esse socorro nos recursos, nos bens, nas finanças, digamos assim, Deus faz ao justo. É claro que o justo, ele vai dar suas contribuições para a igreja, para a ação social, para a vida em sociedade. O próprio Salmos 37 diz que ele empresta, que ele dá, e ele não fica devendo a ninguém, mas por causa do seu caráter. Então, o caráter de um cristão, ele vai dar uma contribuição à igreja, seja dízimos, ofertas, por causa da sua, ou qualquer outro tipo de contribuição, por causa do seu caráter, em que ele vê a necessidade da igreja, da expansão da obra de Deus, de pagar as contas, mas também de produzir algo criativo, um evangelismo, uma missão, de socorrer o irmão necessitado. Isso tudo faz parte do bom caráter de uma pessoa justa, de um homem e de uma mulher de Deus. Mas essa religião que está sendo formada, esses falsos ensinos, eles dizem que você encontra nas escrituras algo místico como uma primícia, que você coloca na mão do pastor, e por ele ser um ser também místico e muito mais ungido e abençoado, e ser um personagem especial da fé, aquilo vai te trazer, eles não vão dizer sorte, mas é como uma boa sorte, vai fazer com que a bênção te alcance por causa dessa dinâmica. Como se a bênção fosse uma coisa independente de Deus, a decisão de abençoar fosse uma coisa independente do abençoador. São meios de você forçar a Deus a te abençoar. Isso não é algo que um cristão faz, e isso não é algo que o Senhor vai fazer pela gente. Mas o Senhor nos abençoa por causa do seu relacionamento com Ele, do seu amor, da sua graça,
porque você está buscando ser uma pessoa justa diante de Deus. Tem muito mais a ver com o seu caráter, com o seu relacionamento com Ele, a busca pela santidade, do que essas coisas frias. Você imagina uma pessoa injusta que adquiriu sua riqueza injustamente, mas ela pegou as primícias da sua injustiça e depositou na igreja ou no paletó do pastor. Ele vai receber o fruto, ele vai receber a recompensa dessa primícia? É claro que não. Por que você dá oferta na igreja? Por que você dá um dízimo na igreja? Por que você contribui com a igreja? Qual a finalidade, por exemplo, do dízimo? Alguém vai dizer, é para espantar os demônios, devoradores e gafanhotos. Por que você dá oferta? Porque as pessoas vão dizer, porque assim você vai ter uma colheita maravilhosa daquelas sementes convertidas em dinheiro. Por que você dá as primícias? E aí, eu não conheço todas as justificativas que os pastores têm dado sobre você depositar a primícia no bolso dele, mas com certeza ele diz que é para abençoar sua colheita, que você vai prosperar muito mais. Lembrando que isso é uma dinâmica onde Deus só aparece para depositar, para assinar o cheque. Na verdade, isso não se caracteriza como uma fé cristã. Uma fé cristã mostra que depende da bênção de Deus, depende da graça, depende do nosso relacionamento com Ele. Algo, como eu disse, tem mais a ver com o nosso caráter e não com essa dinâmica da troca. Vamos ofertar na igreja? Por quê? Aí alguém vai dizer, como eu disse, para reverter colheita. Mas será que o motivo principal da oferta já não vale? Que é você socorrer o órfão e a viúva através da sua oferta, para pagar os custos da igreja, para a expansão da obra de Deus, para socorrer o necessitado, para poder assalariar os irmãos que vivem trabalhando na igreja, que são funcionários da igreja, ou mesmo o pastor que vive integral na igreja. Os motivos da expansão da obra de Deus já não basta para você dar o seu dízimo e a sua oferta? Mas se for só para pagar as contas, aí não tem valor nenhum. Se for só para a expansão da obra de Deus, das missões, aí não tem valor nenhum. Só teria valor se aquilo revertesse de alguma forma para você. E essa não é a melhor forma de pensarmos. Isso não é a melhor forma de nós exercermos esse compromisso com o reino de Deus através dos recursos. É certo que quem nos abençoa e enche nossa despensa, que nos prospera é Deus? É certo. É certo que Ele vê nossos atos de doar ao necessitado, de doar na obra de Deus como um ato justo, como um ato bom. É certo. E Ele vê o nosso caráter com isso. Só que o cara que está entregando pelos meios do medo ou da ganância, ou o medo devorador, ou a ganância de receber a prosperidade, esse tem uma intenção. Mas você deveria desenvolver a maturidade suficiente para você simplesmente dar a oferta e o dízimo na igreja, no caso de você sentir que a obra de Deus ela tem que expandir. E por isso é necessário se construir, é necessário enviar pessoas, é necessário treinar, desenvolver material didático e tudo que envolve a obra de Deus. E isso já nos bastaria, como os servos de Deus, nos animar a investir em coisas para o crescimento da obra de Deus, investir em coisas que melhore o ambiente da sua igreja, enfim, tudo que você possa pensar para a melhoria aí da sua comunidade de fé e para as missões. Isso não é um problema. O avarento é que vai ficar inventando 1000 desculpas para não contribuir com a obra de Deus. Mas do outro lado tem um lobo. Tem um lado o avarento que não quer contribuir. Mas do outro lado tem um lobo que vê 1001 formas de arrancar mais um dinheirinho dos irmãos. Se ele fala em sacrifício, para ele é sacrifício de dinheiro, é mais um envelope. Se fala em primícias, para ele, primícias é dar o dinheiro ao pastor. O que disser para ele em honrar para ele é dar mais dinheiro ao pastor, é pagar uma viagem para o pastor. Então, para quem é um lobo, para quem está mal intencionado, tudo vai reverter em poder, em dinheiro. Do outro lado, tem o irmão que é avarento, que não quer contribuir com a obra de Deus de forma alguma. Esse precisa também de um arrependimento e de um comportamento diferente, um tratamento nessa área. Agora, se você tem aí no altar da sua igreja um pastor pedindo primícias, pedindo honras, muitos presentes, viagens, que você o remunere de uma forma muito especial, muito além, de muitas regalias, além até do que os próprios irmãos conseguem usufruir nas suas vidas particulares. Então, é um ponto de se chamar a atenção. Você pode estar diante de um lobo e aí não é um lugar para você ficar. Faça um teste.
repreenda o pastor a respeito disso, contraria ele, diz para ele que não concorda com isso, que esses recursos sendo revertidos para ele é muito estranho que tenha que cair na conta dele esses recursos, ou mediado pela igreja, mas que acaba caindo na conta dele. Aí você ouve a resposta. Se ele tiver a paciência de conversar com você, isso é um bom sinal, mas geralmente os lobos, eles é a hora que a Chapeuzinho Vermelho fala que dentes grandes você tem, e aí o lobo desiste de falar, é para te ouvir, é para te cheirar melhor, é para te ver melhor. Quando fala dos dentes do lobo, ele quer te devorar. E aí é a hora que você fala, mas quanto dinheiro você tem, pastor? Quantas campanhas você desenvolve só para arrecadar mais? É a hora que ele vai te dizer, essa campanha é para te devorar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários o que você acha de primícias, compartilha com seus amigos, curte, se inscreve, Deus te abençoe muito.